Amados em Cristo, o tema de hoje é o reino e o sacerdócio do Messias. E queremos fazer a leitura do Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Amados, eis um dos salmos que mais diretamente profetiza sobre os ofícios do Messias, o menino Deus nascido em Belém, Jesus Cristo. E ao relembrarmos este fato no Natal, nos é oportuno lembrar que este menino é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio ao mundo para cumprir as profecias do Antigo Testamento. O Salmo, de modo especial, destaca os ofícios de Cristo como sumo sacerdote e rei. Sabemos que Jesus Cristo, dirigindo-se aos seus interlocutores, identifica Davi como o autor do Salmo e dá ao Salmo a interpretação que é ótima para entender o seu significado, conforme registrado então nas palavras que nós encontramos tanto em Mateus 22, 41 a 45, como também Marcos capítulo 12, versículos 35 a 37, e Lucas 20, 41 a 44, onde então lemos: estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Texto cujas palavras Pedro também usa para afirmar Jesus como o Cristo na sua pregação no dia de Pentecostes. Assim, a chave de interpretação do Salmo 110 está na identificação do meu Senhor, do versículo 1. Porque Jesus afirmou que neste versículo Davi estava falando de alguém maior do que ele próprio, como nenhum filho comum de Davi poderia ser maior do que ele. O meu Senhor, do versículo 1, referia-se ao Messias por vir, ao Filho de Deus, o Cristo do Novo Testamento. Assim, observamos ainda que o Salmo narra uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, na qual o Pai concede ao Filho as honras de rei e sacerdote. Deus manda o Filho sentar-se à sua direita.
Posição esta é de grande honra ao lado do Pai e foi concedida ao Filho depois da sua ressurreição e ascensão. Isso nós podemos ver tanto em Atos capítulo 2, versículos 33 a 36, como também em 1 Coríntios 15, 20 a 28, também Colossenses 3:1 e Hebreus 1:13. A colocação dos pés do Salvador sobre seus inimigos ilustra a vitória absoluta de Jesus, conforme 1 Coríntios 15, 25 e 26, e também Efésios 1, versículos 22 e 23. E Deus manda o Filho reinar no meio dos seus inimigos. Como diz, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O resultado desta batalha final já fora determinado bem antes, no Salmo 47, versículo 3. E as pessoas que participarão da grande batalha ao lado do rei, é uma expressão semelhante à de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 14. Será o exército voluntário que, com seu vigor pujante e vivaz, que estará em prontidão para a luta santa e espiritual. Deus nomeia seu Filho como sacerdote eterno. E daí diz o versículo 4, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi antevê a nomeação por Deus do futuro Messias como sacerdote, do qual também fala Hebreus capítulo 7. Isso parece contraditório, porque os sacerdotes em Israel teriam de ser descendentes de Arão. Porém, o Salmo aponta que o Messias seria um sacerdote por nomeação divina, não por sua descendência. Uma pessoa, então, segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, 18 a 20, o qual ali é identificado como um sacerdote fiel ao Deus Altíssimo, que abençoou Abraão quando ainda era Abrão, que viveu centenas de anos antes de Arão. Assim, Melquisedeque foi um precursor do Messias, cujo sacerdócio não se basearia em uma conexão com a linha familiar de Abraão, mas por decreto divino, conforme Hebreus 5, 5 a 11, também no capítulo 6, versículo 20, no capítulo 7, temos então também esse relato. No final do Salmo, Deus Pai descreve a batalha que o Deus Filho deverá enfrentar para instituir o seu reino. O Rei e Salvador estará em batalha e Deus Pai ajudará o Filho, que ferirá o reino das trevas do pecado. O domínio do Rei Jesus Cristo será absoluto, forte, ousado em poder. Esta imagem é mais elaborada também por João no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 a 21. E ele prosseguirá de cabeça erguida, como o grande vencedor. O Filho manterá sua cabeça no alto em sinal de triunfo sobre os seus inimigos, conforme o Salmo 3:3 também. Amados, ainda que no Natal, então, destacamos a Jesus
como o menino Deus, nos é muito importante reconhecer nele o nosso Senhor e Salvador, o grande e definitivo profeta, sacerdote e rei, o qual proclama a salvação. Ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados e vem a nós por meio da palavra de Deus e sacramentos. Em seu reino, agora, de graça, nos concede o Espírito Santo e intercede por nós junto ao Pai. Jesus virá como Rei glorioso, Rei em glória, vencedor sobre o reino das trevas, e no dia derradeiro instituirá o reino da glória para os justificados por fé pela graça de Deus, para com eles viver eternamente nos novos céus e terra. Vamos agora cantar. O tempo se cumpriu, de Deus o Filho amado, as glórias renunciou, havendo-se humanado. Resume o Senhor, que a culpa destruiu, na Virgem se encarnou, o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu, e surge o prometido, que as trevas aclarou, do mundo obscurecido, no qual Jerusalém sua esperança viu, pois mandam de Sião, o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu, já não floresce a vara, em que se viu sinal que Deus seu povo ampara. O príncipe da paz, do qual se revestiu, criança se tornou, o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu, por Deus eis nós aceitos, pois Cristo satisfez a lei e seus preceitos, em todo seu viver, humilde nos serviu. Deus já proclama a paz, o tempo se cumpriu. E que o bondoso Deus, assim, venha nos preparar sempre para celebrar o Natal, preparar-nos para essa vinda gloriosa de Cristo. Ele vem nos acolher. Nós somos convidados a acolhê-lo. E tendo-o acolhido, nós acolhemos perdão, vida e salvação. E também, então, vamos proclamar perdão, vida e salvação aos que estão em nossa volta. Amém.